Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal e também uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular aqui no estado, né? Estado não, né? Aqui a gente sempre fica falando, né? Aqui Unidade da Federação, né? e aí a gente fala, quando a gente vai fazer aquela análise dos 5.570 municípios, aí fica, né? Brasília entra, não entra, né? Então, hoje eu estou muito feliz de estar com o Eduardo Pedrosa. E aí, Eduardo, para a gente começar esse bate-papo, eu levantei aqui algumas coisas, né, que me chamaram muita atenção. Diz que você é um empresário desde os 17 anos, né? É administrador, né? Formado em administração. Eu acho que essa sua formação e essa sua história, eu acho que faz toda a diferença quando a gente olha para a questão de gestão, né? Então, nós vamos falar sobre isso aqui, mas eu queria que você agora se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouco quem é Eduardo Pedrosa, né? Bom, Marlene, obrigado, né? Olha, gente, hoje está sendo um dia muito especial para mim, porque a Marlene ela é uma amiga que eu tenho do coração, né? Uma pessoa que eu passei a ter um grande relacionamento de amizade, mas que eu sempre admirava também pelo trabalho. Quando a gente começou a fazer as primeiras jornadas, trabalhar, né, pelo enfrentamento ao câncer, a gente fala muito do paciente oncológico, e quando a gente parava para ouvir, as pessoas falavam, ó, tem uma pessoa que está Brasil afora rodando, tá fazendo um trabalho muito legal, uma pessoa que é referência, era a Marlene, né? Sempre olhando pelas outras pessoas. Então, para mim é uma alegria muito grande, quero agradecer a você, agradecer a todos pela recepção. Eu sou Eduardo Pedrosa, né? Sou deputado distrital pelo Distrito Federal, tenho 35 anos, tenho trabalhado aí já no meu segundo mandato por causas na área da saúde. Sou presidente da Frente Parlamentar da Defesa das Pessoas com Autismo, da Defesa das Pessoas com Síndrome de Down. Também sou presidente da Frente Parlamentar do enfrentamento ao câncer, pela valorização da vida e em defesa do pré e pós-transplantados, né? Então tem algumas pautas que a gente vem trabalhando na área da saúde, pautas que a gente entende que precisam de um olhar prioritário, né? Ao longo da minha caminhada na política, eu aprendi algumas coisas, Marlene, e acho que talvez a minha vida anterior também, né, aquela parte empresarial me ensinou algumas coisas, porque no governo a gente às vezes enfrenta muitas burocracias, muitas dificuldades. No empresa você fala, no outro dia acontece, mas a gente aprende a ser mais resiliente na política, mas ao mesmo tempo ir até o final nas coisas que a gente começa para entregar. Acho que essa característica que a gente aprende lá atrás no empreendedorismo, né? Eu muito cedo entrei nessa área, tentei fazer minhas próprias coisas, caminhar com as próprias pernas. Não é fácil para o empreendedor no Brasil, então a gente aprende que precisa todo dia conquistar um pouquinho, né? E graças a Deus isso me ajudou muito depois na minha caminhada na política. Tem uma característica que me chama muita atenção, que eu observo muito, tanto sua quanto da sua equipe, é que no gabinete vocês sempre têm aquela característica de ouvir as pessoas. E a gente sabe que tudo que chega, tudo é muito urgente, tudo é muito importante. Como que é lidar com isso no dia a dia, né? A gente costuma dizer que antes de falar, a gente prefere ouvir, né? Escutar as pessoas. Até porque a gente trabalha pelas pessoas, né? E as pessoas que sabem os principais problemas que a gente tem que trabalhar para ajudar a resolver. Então acho que essa é muito a lógica do nosso trabalho, né? No nosso gabinete, uma política que eu tenho tentado implementar dentro de casa, digamos assim. Acredito muito que essa é a política que dá resultado. Quando a gente consegue interagir com a comunidade, a gente consegue que as pessoas participem do processo, a gente tem, logicamente, um resultado muito melhor. Então, a gente tem sempre tido essa visão. É importante a gente entender que, por muitos anos, né, a gente tinha pessoas na política que achavam que sabiam de tudo e eram sabichões e só eles iam saber o que era bom naquele momento e não precisava ouvir ninguém.
Eu não acredito nessa política, eu acredito numa política de pessoas que têm disposição para aprender todos os dias, evoluir todo dia, se cercar de gente boa que pode te ensinar alguma coisa, não te cercar de gente que se vai bem, você vai tirar porque vai te ofuscar. Não, se o cara é muito bom, eu vou potencializar eles que estão ao meu redor. Né? Então acho que essa visão é que a gente tem tentado implantar, né, ouvindo e tentando formar esse grupo, acho que tem feito uma diferença grande no nosso trabalho do dia a dia. E quando você iniciou, você tinha a ideia de que você ia se envolver tanto com a pauta da saúde como hoje você, para mim hoje você lidera um pouco essas discussões, daqui a pouco a gente vai falar de alguns temas que eu vejo você como uma liderança. A pauta da saúde, ela entrou como um chamado ou como uma urgência? Foi um chamado para mim. Eu sempre quis fazer, né, um trabalho voltado mesmo para me colocar no lugar das pessoas, né? A gente fala muito isso, que é a política do sentimento, a política da sensibilidade. Só que quando você chega dentro da Câmara, você começa a tentar encontrar onde você vai conseguir fazer esse trabalho. Ah, vou trabalhar desenvolvimento econômico, empreendedorismo, como é que eu vou trabalhar isso, aquilo? E no meu primeiro mandato, eu fui aprendendo como funcionava, ao mesmo tempo que eu tentava trabalhar por várias causas ao mesmo tempo. E falava de saúde de uma maneira muito geral. E toda vez que a gente levava um assunto de saúde, era difícil dialogar porque tinha tanto mundo tão grande e a gente chegava lá e eu não sou um médico especialista, então a gente tem que tentar também ouvir as outras pessoas que estão ali. Nossa opinião é mais uma, né? E eu falei, não, eu quero me cercar de gente boa. Vi causas sendo abraçadas no meu primeiro mandato que eu também achei que tinha um potencial muito maior de entrega. Né? Talvez esse tenha sido o nosso ponto de virada, assim, de chave. Eu ia na Câmara e via que o pessoal fazia o lançamento da frente parlamentar, aí fazia um evento muito legal, e aí depois, uma vez por ano, fazia uma sessão solene em homenagem à data tal. E na minha cabeça isso sempre foi muito pouco, perto do que eu acho que um deputado deveria fazer, tá? Eu sendo bem sincero. Uhum. Até porque eu acho que a gente tem condição de trabalhar, igual nós estamos trabalhando hoje para construir um centro de referência em Brasília, para conseguir profissionais para, por exemplo, zerar a fila lá do Cris Down, que é a nossa referência de Down aqui em Brasília, para matriciamento, a gente batalhar para conseguir, às vezes, uma estrutura de suporte psicológico para as famílias, uma casa da mãe atípica, enfim, aquisição de equipamentos extremamente importantes. Então, acho que tem muita coisa que a gente deixa de legado que é muito maior do que só fazer um evento. O evento é legal, é importante, eu acho que é bacana ter isso, mas a gente tem que deixar algum resultado na vida dessas pessoas. Uhum. Porque no dia seguinte do evento, as pessoas continuam tendo que pagar a terapia, continuam tendo que se virar para conseguir um laudo na rede pública, continuam tendo que dar o jeito que der para dar lá para conseguir tocar a vida. E às vezes sem recurso nenhum. Uhum. Então, se colocando no lugar dessas pessoas, a gente começou a fazer esse trabalho. Eu peguei e abracei algumas que eu achei que eu poderia ser mais efetivo, constituir as frentes parlamentares. Tive o apoio de muitas pessoas que vieram para ajudar a gente a montar esses grupos, então isso também foi muito importante. E é um ambiente que a gente acabou criando muito bacana, porque é onde a gente consegue unir a sociedade, a iniciativa privada, os deputados, o governo, as associações, ter um pouco de cada grupo representado ali dentro, e a gente pode dialogar e ouvir a opinião de todos com relação a qualquer assunto que a gente esteja propondo. Uhum. Você toca numa coisa que, assim, para mim é muito importante quando a gente, em políticas públicas, quando a gente vai discutir os projetos de lei. A gente vê que cada hora, né, um projeto de lei, né, e as pessoas elas acabam fazendo os projetos de lei, fica ali no papel e nada acontece na vida das pessoas. E eu sinto que você tem essa preocupação, né? Cada projeto de lei que você se dedica e que é aprovado, você faz com que ele saia do papel. Como que você enxerga esse cenário, né, dessas porque, criar eu falo que o papel aceita tudo, né, Tudo. e a gente precisa fazer com que saia do papel e aconteça de fato, né. Eu acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente conseguiu constituir esses grupos de trabalho que tinha iniciativa privada, o setor produtivo, você tinha o governo, você tinha os deputados, as associações, os pacientes, as famílias. É um ambiente onde você consegue discutir as coisas e propor com mais efetividade. Então, ora, eu vou fazer uma lei que eu não estou dialogando com o governo como que ela vai ser regulamentada, como que ela vai ser aplicada. Eu não estou dialogando com o paciente
se isso atende ele plenamente, quais são os gargalos para que isso aconteça. Os profissionais, eles que estão lá na frente no hospital atendendo, que às vezes estão sentindo falta de coisas básicas, aí você começa a pensar numa coisa muito complexa. Então a nossa ideia foi tentar gerar esse debate para quando a gente conseguisse aprovar uma lei ou um projeto, a gente tivesse mais efetividade na regulamentação. Porque, ora, se o governo participou da formação daquilo, como pode esse mesmo governo depois não trabalhar para fazer aquela política pública sair do papel e se tornar uma ação prática? Existe interesse político, né? Então a gente já começa o trabalho por aí. Então a gente focou muito nisso, até para poder tentar fazer com que aconteça de fato. Porque lei, gente, a gente tem muita lei. Olha, acho que não tem nenhum país no mundo que tem tanta lei quanto o Brasil. Não sei, não parei para olhar, mas provavelmente sim. Muitas são muito importantes. Mas é importante a gente entender que elas têm que ser efetivas, né? Elas têm que acontecer, porque senão a gente cria uma expectativa enorme nas pessoas e essa expectativa se frustra e aí é ruim para todo mundo, né? E como entrou na sua agenda, né, e na sua pauta aí diária, o autismo, a pessoa com deficiência, como que chegou, né, esse tema? Bom, o autismo, eu vi um trabalho que era feito na Câmara, né? Eu via que alguns deputados se mobilizavam e tal, mas ninguém fazia uma coisa voltada para a pauta, assim, dando energia mesmo. E aí muitas pessoas começaram a me sugerir, né, abraçar essa pauta. Falei, eu vou abraçar. E aí você começa a conhecer as pessoas, as famílias. Aí tudo muda, né? Porque eu particularmente adoro visitar instituições, conhecer as pessoas, ver de perto ali o que a gente pode fazer para ajudar, né? É um trabalho que é meio que uma vocação, acho que a gente tem, né? Eu pelo menos sinto dessa forma. Então, para mim, o autismo foi meio que assim, foi acontecendo, sabe? Uma coisa meio que natural. A pauta do enfrentamento ao câncer já foi mais porque, no primeiro momento, a gente tinha uma candidata no nosso partido, que era candidata a deputada distrital, que tinha câncer metastático. E quando a gente chegou na campanha e tal, e passou, logo depois ela faleceu. E ela tinha um grande objetivo que era trabalhar pela causa do câncer. E eu fiquei com isso na cabeça. Tinha um outro candidato que falava sobre essa pauta. Chamei ele e falei, olha, procura o pessoal lá, vamos reunir todo mundo, vamos fazer um trabalho para seguir esse legado que eu acho que ela gostaria de fazer e eu acho que é importante. Então é isso, que é a Dani Catunda, posso até falar o nome dela aqui, né, que era uma pessoa maravilhosa, que nos deixa muita saudade. E as mães atípicas? Porque eu tenho visto, né, esse trabalho que vocês têm feito, né, eu fico, assim, encantada, né, e ver que você começou a liderar isso e você está criando um modelo, um formato, eu não sei que nome a gente dá isso, que pode ser um modelo para o país, né. Então, esse projeto das mães atípicas, que é esse, né, cuidando de quem cuida, eu acho tão maravilhoso, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque eu vejo isso como algo que tem que ser replicado no país inteiro. Cuidando de quem cuida é talvez o projeto mais especial do nosso mandato. Tem muitos, mas esse é um projeto muito especial e eu tenho que falar isso aqui publicamente, porque a gente começou a fazer esse trabalho com as pessoas com autismo, com síndrome de Down, na valorização da vida, quando a gente fala depressão, ansiedade, a gente viu que em algum momento as pautas se encontravam, principalmente no que se referia ao cuidado com as mães, com as pessoas que ficavam ali responsáveis por cuidar das crianças. Em alguns momentos a gente ouviu relatos assim, muito chocantes, né? Viu pessoas que falavam, olha, tem 3 anos que eu não pinto a minha unha, eu nem parei de pensar nisso, que eu estou tão aqui atarefado, com tanta coisa para resolver, tanto problema e tal, e você via que a pessoa estava num estresse emocional assim muito pesado. E aí a gente foi buscar informações. Eu encontrei um dado que me chamou a atenção, que falava que 78% das vezes que uma criança nascia com um autismo, por exemplo, nível de suporte 3 ou uma doença rara degenerativa, eu também presido da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui, ela era abandonada pelo companheiro até a criança completar 5 anos de idade. Então, 78%, ou seja, praticamente 8 a cada 10 mulheres cuidavam dos seus filhos sozinhas, né? Eram abandonadas para cuidar da criança sozinha ali. Isso deixou a gente assim, ó, de olho aberto, falou, nós precisamos fazer um trabalho voltado para essas mães. A gente precisa fazer alguma coisa que a gente consiga ajudar essas mães a terem acesso a
assistência psicológica, um auxílio jurídico, um benefício que seja mais eficiente, uma terapia para o seu filho para ela poder ficar mais tranquila. São diversas nuances aí, mas pensando nessas mães. E aí nós começamos a desenhar esse projeto Cuidando de Quem Cuida. Depois avançamos para discutir a questão da Casa da Mãe Atípica, que é um ambiente para essas mães atípicas que a gente quer ver no futuro aqui. Então, é um objetivo que eu tenho, quero poder trabalhar por isso, e se tornou algo muito especial para nós, assim, que a gente quer ver sair do papel. A gente já foi chamado, né, no Ministério para falar sobre, tivemos agora recentemente alguns deputados federais protocolando esse projeto na Câmara Federal, a nível nacional acho que outros estados já protocolaram esse mesmo projeto, então acho que essa política pública de suporte às mães atípicas é uma coisa que a gente foi meio que precursor aqui, né? Quando a gente começou a falar, pouca gente falava de mães atípicas, né? Nós começamos, aí depois começou todo mundo a falar sobre e tal, então bem no comecinho a gente participou daquele movimento ali. Eu acho isso muito legal, porque é uma pauta que precisa da nossa atenção. Uhum. Quando você ouve falar de fila para a saúde, né, ou fila para atendimento de urgência, acaba muitas vezes nos desanimando, né? Nós que estamos desse lado e vocês, né, enquanto parlamentar. Eh, Ao mesmo tempo, a gente sabe que a saúde é um direito. Como que isso te toca e faz você, né, ter, esse trabalho tão, devotado, né, para fazer com que a gente melhore esse acesso das pessoas, né, à saúde. Aqui vamos falar de doenças raras, do câncer, de tudo, né. A gente, aquilo que eu falei mais cedo, né? A gente se coloca no lugar das pessoas, né? A gente às vezes se depara com algumas situações que você fala, "Cara, como é que essa pessoa está passando por isso e está aqui desse jeito, às vezes sorrindo, às vezes seguindo a vida ali normalmente, tentando, né, ficar forte, né?" E eu vi muitas histórias que me chamaram muita atenção, assim, e que fazem a gente se colocar no lugar do próximo. É claro que a gente fica, às vezes, até eh, muito triste, né? Eu não sei qual palavra usar aqui, mas o Augusto tá ali, acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com ele também. O Augusto que me ajuda lá, a gente na frente parlamentar, tá? Para quem está assistindo aí. Mas que essas pessoas ligam pra gente de madrugada com dor. Tô precisando de um medicamento, não tem, 2 da manhã, sei lá, na madrugada, uma mãe que perdeu um plano de saúde, tirou a mãe da noite pro dia, na madrugada, mandando mensagem e tal. E a gente quer tentar ajudar a resolver. Porque você tá sabendo, você tá sentindo ali, de alguma forma, que aquela pessoa tá sentindo dor, que ela tá num momento de desespero. Uhum, Então você quer poder fazer alguma coisa, né? É difícil, tem hora que a gente fala assim, cara, é uma. Acaba vindo aquele peso, né? Mas ao mesmo tempo a gente acostumou, né? E como na missão de vida, a gente vai aguentar o peso que for para fazer o que pode ser feito. uhum, Os mandatos parlamentares, eles são passageiros, né? Isso eu tenho plena convicção disso, de que amanhã pode acabar. Pode, eleição que vem, posso disputar a eleição, mas posso não ganhar. uhum, E aí vai ter passado. Vou ter deixado alguma coisa? Então, sim, eu quero deixar alguns legados, né? Eu acredito que a gente está tentando fazer isso por essas famílias, por essas pessoas que muitas das vezes estão esquecidas, que estão às vezes nas filas, que estão precisando de atendimento. Não é fácil, a gente sabe que a estrutura de governo ela é complexa, é preciso de mudanças radicais. Tem discussões que são discussões muito difíceis de terem, de avançarem, principalmente aqui no Distrito Federal, mas são pautas que a gente vai ter que discutir e tentar entender, e eu tenho falado muito isso. As pessoas falam assim, você não está defendendo serviço público. Eu defendo serviço público, mas eu acho que a gente precisa envolver a iniciativa privada nisso também, uhum, sabe? Eu acho que muita coisa a iniciativa privada pode ajudar o público a conseguir se organizar, a conseguir ter mais estrutura. A gente pode fazer um elo muito mais forte. Hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de vincular essas duas pontas, sabe? uhum. Eu acho que é um legado que a gente pode deixar também, em algum momento, é essa sementinha plantada. Uma das nossas causas no Instituto Lado a Lado é o câncer. E uma das nossas dificuldades nesse país é colocar o câncer como uma das prioridades. E aí, o que que a gente, eh, sempre discute, né, estamos aqui na capital do país, e a gente vê que as coisas aqui não acontecem para ser um modelo como você tem
feito com a questão das mães atípicas e com outros projetos que você toca, que eu acho que vai inspirar outros estados, outras regiões a levar essa semente. E aí a gente vê a dificuldade que o paciente com câncer hoje enfrenta aqui, né? Como que você, que tem uma frente parlamentar, que atua, que se dedica, que ouve, né, esses pacientes, que recebe ligação, que está do lado deles o tempo inteiro, como que você enxerga, eh, esse futuro, né? Como que a gente pode enxergar adiante? Como a gente pode melhorar, o acesso dessas pessoas? Porque, às vezes, eu como líder de organização, eu às vezes fico cansada, né? Porque a gente fala assim, a gente lutamos para ter uma política nacional, né, que pegasse da prevenção até a reabilitação, a lei está aí. Agora, e ela acontecer num país onde você tem desigualdades, você tem que nem tem pacientes que vêm para cá e que vai buscar acesso em outros lugares porque aqui não encontra. Como que a gente melhora isso? Primeiro passo, acho que é acreditar que é possível fazer, né. Muita gente tem uma visão, às vezes, derrotista, fala assim: "Não, a gente vai começar a fazer, vai melhorar a saúde, mas nunca vai ser perfeito", né. Eu já entro pensando o seguinte: "Eu vou fazer o meu melhor, eu acho que dá pra fazer um negócio muito bom", e a gente já começa a pensar em 200 coisas. Acho que no meu primeiro mandato até, às vezes, era muito rápido, assim, queria que as coisas acontecessem da noite para o dia. Hoje eu entendi que na política tudo tem mais seu tempo, a construção, aí você vai fazer um projeto lá que você pede o apoio, aí precisa de 30 pareceres, não sei como. É meio burocrático mesmo. É natural do processo político Uhum, também que seja assim. Eh, então assim, para nós, esse é um ponto importante, a gente entender que é importante a gente se estruturar para estar atendendo as pessoas da melhor maneira possível e acreditar de que é possível fazer, né. Eu nas frentes parlamentares tenho tentado fazer um trabalho muito próximo das associações, porque às vezes se eu não consigo que o governo faça, eu pelo menos consigo garantir recursos para as associações, por outro lado, continuarem ajudando ou tentando expandir suas atividades, é o que a gente está tentando fazer agora, né, a gente meio que está procurando esse caminho também. Porque às vezes já tem uma associação que faz acolhimento, que tem ali um uhum, trabalho e uhum, tal, então a gente também já, às vezes, condiciona o fluxo por esse caminho aqui. Eh, mas é necessário, assim, revolução na saúde pública, sabe. A gente fala do Hospital do Câncer aqui de Brasília, é necessário, é muito importante, né. Eu não vou descansar enquanto eu não ver esse Hospital do Câncer aqui de Brasília construído, né, uhum. falo assim de coração, e com estrutura que dê condição de atender as pessoas. Também não adianta construir um prédio Não, não bonito, adianta. não ter profissional, não ter gestão, não ter Aham, organização. A gente precisa pensar um modelo de gestão para que esse hospital ele seja eficiente e funcione, igual o Hospital do Amor funciona, como uhum, outras unidades que você aham, já conheceu pelo Brasil. uhum. E é possível fazer, nós estamos na capital da Sim, república, sim, capital do Brasil, onde estão todos os poderes. Se tem alguém que deveria conseguir fazer, éramos sim. nós, né. Então a gente vai trabalhar por isso. E também para que a gente consiga ter um atendimento melhor nas unidades que nós já temos hoje, às vezes faltam coisas básicas, né. Uhum, Nós conseguimos um valor aí de R$ 10 milhões para comprar um acelerador linear, a gente fala isso e tal, outro dia eu falei pensando, mas isso é muito pouco, perto de tudo que precisa na rede. Mas pelo menos a gente resolveu o problema da radioterapia, pelo menos parte dele, né, porque agora vão ter aham, 2 equipamentos em Brasília, esse e mais um que está vindo do ministério, nós não tínhamos nenhum, só tinha um no HUB, que era vinculado ao governo aham, federal. aham. Então é um desafio, né, porque é dos problemas grandes aos pequenos, aos problemas estratégicos, você tem que pensar em toda uma rede de suporte médico, isso tudo requer estrutura física, condição de remuneração, estrutura de trabalho, eh escala dos profissionais ali, casar as equipes médicas, e precisa ter gestão, Uhum. né, não adianta você botar para gerir saúde quem não conhece de gestão, né. Então é importante a gente ter essa noção também. As pessoas falam assim: "Não, bota lá o cara lá que ele entende de saúde só, para administrar um hospital". Eu particularmente acho o seguinte: "Não, beleza, entender de saúde é importante para quem vai administrar um Lógico. hospital, Aham. mas ele tem que entender de gestão também, porque Sim, senão sim. ele vai chegar ali e é isso, não vai conseguir Uhum. administrar aquela rede todinha complexa de aquisição, de insumos, de profissionais, de, suporte de jornada, enfim, a gente sabe que tem, né". Aham. Agora, Eduardo, uma das coisas, assim, que eu que fico do outro lado, eu observo muito vocês, os parlamentares, que nem, chega aquela pessoa que a urgência dela é um atendimento para ela entrar no sistema para tratar um câncer. Chega uma mãe atípica, chega, né, uma pessoa que ela quer que tenha,
energia lá no bairro dela, né? A quadra de esporte, né, no bairro. E a gente entra agora num processo eleitoral. E todo mundo tem todos, né? São várias pautas, tudo é urgente, tudo é necessário, tudo é importante. Como que você lida com todas essas demandas, né? Porque eu fico imaginando, eu que fico só na saúde, eu fico assim, tem hora que te dá aquela exaustão, né? Aí eu fico vendo vocês, né? E tem um parlamentar que outro dia ele fez um comentário que me chamou muita atenção, que às vezes, o que dá ali voto, o que as pessoas enxergam, ali você resolver o bairro, o que acontece ali no bairro dele, na comunidade, e ele nem olha para todo esse trabalho que às vezes é invisível e que não se vê tanto, que é esse trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem aí para o câncer, para qualquer outro tipo de doença, né? A escuta é muito importante, porque faz com que a gente consiga entender onde que nós temos que atuar primeiro, né. A organização que a gente tem constituído, ela traz para nós uma condição da gente ter responsável para cada coisa, e da gente ter pessoas alocadas com responsabilidades dentro de uma rede de suporte que é necessária. Não adianta também a gente, outro dia uma pessoa falou para mim uma expressão até engraçada, falou assim: "Você vai dar uma missão para um peixe subir na árvore, o que que vai acontecer? Nada, ele não vai subir na árvore". Então, às vezes, você tem que pegar aquela pessoa que tem aquela vocação e colocar naquele lugar, e aquela pessoa que tem outra vocação para aquele outro lugar. E tá Uhum. tudo bem, cada um dentro das suas Lógico. qualidades, habilidades, né. Acho que essa é uma lógica que a gente tem que entender, também ao longo da jornada política. Não é só porque a pessoa é um apoiador, que ele tem que ocupar um cargo que é um cargo extremamente estratégico. Não, tem Uhum, que ser uma pessoa muito boa, uhum, porque tem muita gente que depende do trabalho daquela pessoa. Então, no nosso gabinete, a gente tentou organizar de uma forma que eu conseguisse ter profissionais bons de cada área para me dar suporte. A gente não tem braço para tudo, uhum, mas a gente consegue discutir muita coisa. Então, você fala assim, vamos discutir assuntos fundiários. Eu tenho um técnico de assuntos fundiários para me ajudar a sempre conseguir discutir a pauta. Ah, vamos falar sobre educação. Então, a pessoa da educação pode me ajudar. Obra, eu tenho uma pessoa que me acompanha só em demandas de obra. Ele me ajuda numa cidade e também me acompanha em demandas de obra. Então, sempre tem obra, eu fala com tal pessoa que ele vai alinhar isso e tudo, a gente já tem um fluxo desenhado. Então é organização mesmo, uhum, sabe? uhum, E pessoas, né? Não tem como fazer esse trabalho sem pessoas, né? Tanto o governo como a gente também lógico. lá, né? É claro que são muitas as demandas, a gente não consegue atender todas com um mandato, mas a gente consegue fazer muita coisa e daquilo que chega para nós, a gente tenta priorizar aquilo que a gente escutou da comunidade que é mais importante. Uhum, Então a gente, dentro dessa lógica, tem trabalhado muito, né. Acho que também uma coisa que não dá para a gente deixar de falar é que a gente trabalha muito, assim. Eu realmente me dedico muito, acho que a nossa equipe se dedica demais, é extremamente compromissada, isso faz muita diferença, uhum, sabe. A gente realmente suar ali e se dedicar para que as coisas aconteçam. É só falar, fazer um vídeo, botar na uhum. internet, hoje em dia tá assim, né. É. Faz o vídeo, bota na internet: "Ah, não, tô defendendo a pauta". Não, a gente quer fazer acontecer. Acho que é uma coisa que meio que virou da nossa cultura, assim, a gente Uhum. conseguiu implantar isso no nosso time e isso ajuda demais no dia a dia. Uma das coisas que eu percebo no seu mandato é como se fosse uma grande empresa, né, onde cada pecinha ela funciona de uma forma, muito inteligente, né, e é assim que eu acho que deveria funcionar a estrutura maior, né, Com certeza. que é o governo. E aí quando você, voltando para a nossa agenda que é a saúde, eh, hoje, onde você enxerga os maiores desafios? Eu acho que na saúde é onde que tá os maiores desafios talvez, saúde pública. Acho que é o maior desafio para todos nós, principalmente no Distrito Federal, que é um estado que cresceu muito, né, a nossa população, ela dobrou, né, nos últimos 20 anos. Nós temos cidades que têm 15, 20 anos, tem 200.000 pessoas. Então o DF realmente é um lugar que o contingente populacional cresceu de tal forma que o Estado não conseguiu acompanhar o Uhum, desenvolvimento de estruturas de suporte à comunidade. E isso influencia em saúde também, porque você tem muita gente, então você precisa de muito suporte uhum, para a população. Então, acho que um grande desafio é saúde. Infraestrutura era um grande desafio, o governo tem feito muita coisa.
mas eu ainda acho que tem algumas coisas para fazer. E acho que tem muita coisa também que a gente tem que debater no nosso país, e aí eu acho que tem que ser uma pauta de todos os políticos brasileiros, que é essa questão da segurança pública, a gente falar da impunidade, né? Eu acho que quando a gente eh, sempre está aceitando que aconteçam coisas erradas e que está tudo bem, a pessoa... Eu vi um caso de uma pessoa que foi presa 86 vezes. Tinha 7 passagens pela polícia. 7 passagens pela polícia. Preso 86 vezes, com 21 anos de idade. 21 anos de idade. Foi solto, o juiz falou na decisão, falou, não, eu não vejo que ele tem uma predisposição a delinquir de novo, a fazer de novo um ato errado. Foi preso 7 vezes com 21 anos. Você precisa fazer uma política pública mais eficiente para recuperar ele. Não é botando ele de volta na rua que ele vai se recuperar da noite para o dia. Ele representa um risco para a sociedade. Então, são coisas que a gente precisa vencer no Brasil. Porque as pessoas querem andar tranquila na rua, querem se passar alguma dificuldade de saúde, ir numa unidade de saúde, e acho que isso é básico, é garantia da vida, né? Uhum. É você poder transitar e ter saúde. Que aí você, naturalmente, vai poder ficar tranquilo. Tem vários outros desafios, mas eu colocaria esses como os principais desafios de uma jornada na política. Garantir a saúde pública e garantir um bom atendimento na área da segurança. Mobilidade é importante, infraestrutura, mas eu colocaria esses dois como pautas prioritárias para nós. Conta para a nossa audiência aqui um pouquinho sobre o Centro de Referência de Autismo, né, eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho esse projeto, essa iniciativa tão valorosa, e aí eu queria que você falasse um pouquinho e que as pessoas conhecessem, né, eu acho importante. É muito especial esse projeto. Esse é um projeto que a gente estava fazendo um dia uma audiência, e aí nessa audiência eu olhei lá no fundo e tinha uma faixa, queremos ser de referência do autismo. E aí nós falamos sobre várias pautas que a gente já vinha abraçando e tal. E aí eu chamei essa pessoa, que hoje até trabalha comigo, se tornou um grande amigo, e falei, olha, como é que é isso aí? Me explica, né? E a gente começou a aprender sobre, eu comecei a defender a pauta, depois nós demos um movimento para conseguir assinaturas, apoio. E aí um dia, estava chegando a data, né, do Orgulho Autista, eu falei, olha, eu vou aproveitar a oportunidade, vou conversar com o governador para ele dar esse presente para a gente. Ver se a gente consegue fazer com que a gente tenha esse primeiro centro de referência em Brasília. E aí quando eu falei, ele falou, vamos fazer, vamos anunciar, vamos construir isso. Como é que você quer fazer? Eu falei com o secretário de saúde, a gente já reuniu, já começou a dar uma dinâmica boa. Então foi meio que assim, acontecendo. Parece que foi tudo na hora certa ali. Agora a gente tem um grande desafio pela frente, ser de referência, porque nós vamos criar uma primeira unidade. Até o final do ano nós queremos ter mais 2 no DF, uma na região sul e uma na região norte. Uhum. Mas o que a gente quer de verdade é que em cada cidade do Distrito Federal tenha uma unidade de atendimento às pessoas com autismo, né? E pelo menos um ambiente de suporte às mães atípicas. É um objetivo que nós temos, né? Nós temos 36 cidades do Distrito Federal, cidades grandes que poderiam ter mais de uma com tranquilidade, pela quantidade de gente que procura esse tipo de atendimento. A gente sabe da dificuldade que as mães têm hoje de encontrar um laudo, de conseguir um suporte de terapia, né? Pagar R$ 200 numa consulta de um fisioterapeuta. Sem falar, não é que é caro que o fisioterapeuta ganha muito, não, mas é porque custa caro. Uhum. E para quem não tem nada, você está vivendo do benefício, é muito dinheiro, faz muita diferença. A mãe tem que escolher entre botar comida na mesa ou comprar o alimento para colocar, né, ou garantir as terapias para o seu filho. Então é um desafio, sim. A gente tem lutado muito nessa pauta. O Centro de Referência vai ser um primeiro modelo que nós vamos fazer agora para a gente tentar expandir isso, igual eu falei, para todas as cidades. Então vai começar atendendo a quantidade limitada de pessoas. Não tem como a gente falar que vai atender toda a demanda que tem, porque é um centro de referência, o DF todo. Mas a nossa ideia é a gente conseguir até o final do ano ter mais 2, e a gente ter depois um em cada cidade do DF, já com esse modelo aprovado, a gente vendo que funciona, mostrando que na prática isso traz um resultado maravilhoso para as famílias e para a nossa saúde aqui do Distrito Federal. Eduardo, estamos chegando ao final. Já? Eu teria aqui, eu acho que dá para gravar mais uns 5 episódios, viu? Falar muito aqui mesmo. Mas eu acho que tem muita coisa para falar, mas a gente terá outras oportunidades. Agora estamos chegando aqui ao final desse podcast e eu queria que você olhasse ali naquela lente e que você mandasse uma mensagem
para as pessoas, né, que estão nos ouvindo aqui do DF e também do restante do Brasil, porque o nosso canal ele vai para todo o nosso país. Que mensagem você mandaria de esperança, né? Porque eu acho que essa tem que ser a nossa grande mensagem, né? A gente tem que ter esperança, né? Acho que a principal mensagem que eu deixaria é que a gente precisa ter fé, esperança, né, e amor. Se a gente tiver essas três coisas, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar, onde a gente pode chegar. E se você bota amor nas coisas que você faz, você vai fazer de maneira dedicada, sensível, se colocando no lugar das pessoas. Você vai se esforçar para ajudar a resolver um problema. Quando você fala de esperança, a gente fala de acreditar e de unir pessoas em prol de propósitos e da gente sempre não esmorecer nas dificuldades, porque existem muitas e a gente tem que entender isso. E de fé, porque a espiritualidade é o que guia a gente e dá para nós a oportunidade, né, de estarmos aqui avançando todos os dias, fazendo esse trabalho pela comunidade. Então, acho que eu colocaria essas três coisas. Claro que deixando um recado para todos aí de que acreditem, né? Participem do processo político. Ano que vem tem eleição, então participem. Às vezes não gosto do candidato tal, mas encontra um que você gosta, acompanha o trabalho, ajuda. Às vezes tem pautas que a gente precisa da união das pessoas, né? E se esforcem aí para sempre que apoiarem, de fato, cobrarem esses políticos depois da eleição, porque tem muita gente que na eleição fala, aí passa, depois não cobra. É importante cobrar sempre. Contem com a gente, né? Eu quero continuar fazendo esse trabalho, Marlene, e estou muito feliz fazendo o que eu faço. Estou assim num momento da minha vida muito especial, porque eu trabalho com o que eu gosto, trabalho com pessoas que eu admiro, né? Tenho uma família linda, né? Então, para mim realmente tem sido um momento muito especial e eu espero poder deixar uma contribuição muito bacana na política para ajudar a melhorar e deixar as pessoas num momento bom na vida delas também. Esse é o nosso objetivo. Chegamos ao final do nosso Lado a Lado Cast e eu fiz questão de trazer aqui o deputado Eduardo Pedrosa, porque eu acho importante a gente também conhecer um pouquinho mais, né, das pessoas, entender seus objetivos, entender as suas causas. E ter você aqui, Eduardo, foi um presente. Foi muito. Eu admiro o seu trabalho, eu falo para todo mundo e deixo isso aqui público. Se eu morasse aqui no Distrito Federal, eu votaria em Eduardo Pedrosa, né, porque eu te respeito, eu admiro o seu trabalho. E se você gostou desse episódio, eu peço que você encaminhe para alguém, para um amigo, para alguém da sua família, e deixe aqui seu like e faça seus comentários. É assim que a gente vai continuar levando informação de qualidade e ajudando com que as pessoas melhorem o seu dia a dia. Obrigada, Eduardo. E para fechar, eu queria sempre, eu gosto de trazer uma reflexão, né? E em você eu pensei na seguinte: acredite, pense, faça e use a sua intuição. Transforme intenção em atitude, transforme sonhos em suor, pensamento em ação, sempre em frente, cada batalha sabendo que a gente falha, isso é natural. Mas recomece quantas vezes forem necessárias. Se refaça e siga em frente, sempre com fé, amor e poesia. Muito obrigado e encontro você no próximo Lado a Lado Cast.